Miriam por aqui para falar um pouquinho disso também para a gente, porque contrariando todas as previsões, né, Miriam, falha aí dos institutos de pesquisa, tá aí a eleição de Donald Trump. O que você acha que dá para a gente entender disso? Como é que se explica isso? Se é que tem explicação. Né? Se é que tem explicação. Eu acho que os institutos de pesquisa todos vão ter que analisar de novo todas suas fórmulas de cálculo, mas uma explicação que eu estava começando a ensaiar é que tinha o eleitor envergonhado de Trump, que não dizia que ia votar, achava que não, falava que não ia votar, ou não falava que ia votar em Trump, e que depois passou essa maioria silenciosa. Eles não ouviram direito essa maioria silenciosa. Mas foi um erro enorme, todos os institutos, os especialistas em projeção, a imprensa. Então, é a hora de reanalisar tudo, né? E aí, o que explica, né, essa vitória? Eles sempre disseram que era assim, o homem branco que não tem curso superior. Esse aí que é o eleitor típico do Trump. Mas não é só isso, quer dizer, na verdade, ele falou que ele ia ganhar, o Trump, com o cinturão da ferrugem, o cinturão das fábricas abandonadas, da ex-pujança americana na indústria. E esse segmento, ele não vai conseguir entregar essa recuperação da indústria, né? Então, ele tá prometendo algo que ele não vai conseguir entregar, que é dobrar o crescimento americano, recuperar a indústria que já foi abandonada, recriar, fazer muitos investimentos públicos para retomar o crescimento. Então, isso aí, vamos ver como é que ele vai entregar. Mas foi isso aí que foi ouvido pelo eleitor. Pois é, Miriam. Agora, além dessa promessa em si, tem aquelas outras promessas ainda mais extravagantes. O Pontual acabou de lembrar aqui, né, daquela promessa, né, de construir um muro na fronteira com o México, mandar conta para o governo mexicano, deportar milhões de imigrantes, de milhões de estrangeiros. Você acha que ele vai cumprir isso ou ainda você acha que ele vai conseguir não cumprir essas promessas que foram tão emblemáticas na campanha dele? Essa é a incerteza que paira, porque ele foi um candidato tão fora do tom, ele não era um candidato do Partido Republicano, é um candidato que se impôs ao Partido Republicano, com uma agenda própria, não a agenda do Partido Republicano. E essa agenda que você está falando, das coisas que ele falou na campanha, deportar pessoas, construir o muro no México e mandar conta para o México, romper acordos comerciais, barrar produtos que venham da China, tudo isso que ele falou é inexequível, na verdade. Vamos ver como será o Trump presidente, porque o primeiro movimento dele foi um discurso, como você disse, né, que ali na abertura foi um discurso conciliador. Ele começou elogiando a Hillary, que ele criticou tanto na campanha, que ele atacou pessoalmente, com ofensas pessoais. Pesadamente. Então, ele começou, olha, ela trabalhou muito pelo país, a gente agradece, lutou muito pela... Então, ele começou muito dentro da forma, mas foi a primeira vez que ele apareceu, o Trump, dentro da forma. Normalmente, ele fez agora, como é que ele vai adaptar esse programa super agressivo que ele propôs na campanha com o governo, né? Quem vai controlar o Trump? Porque o Trump, ele está sozinho. Ele disse que tem apoio de 212 generais e tem, assim, meia dúzia de políticos, que é Chris Christie, Rudy Giuliani, quer dizer, até a liderança do Partido Republicano não o apoiou. Foi um candidato, como se diz, fora da casinha. Agora ele tem que entrar na casinha, mas não é qualquer um, é a Casa Branca. É um complicador. O candidato pode ficar falando mais sobre a vitória de Donald Trump, está conosco o embaixador, consultor aqui da Jovem Pan, Rubens C. Cooper. Embaixador, bom dia, como sempre, obrigado pela sua gentileza. Bom dia. Embaixador, é possível dizer o que dessa vitória? O mundo foi pego de surpresa, só que ele já fez um discurso de conciliação, dizendo que a divisão interna americana precisa ser superada. O senhor, com a sua longa experiência, quem também tem experiência nos Estados Unidos, o senhor acha que ele vai governar por conta própria ou, de uma certa maneira, ele será, entre aspas, dirigido? Porque não tem jeito. Quem senta na cadeira da Casa Branca acaba entrando num processo que já existe. Olha, a mensagem principal dessa eleição é que ela exprimiu a revolta, sobretudo dos brancos adultos, operários industriais, que nessas últimas décadas têm sofrido o impacto mais sério da liberalização comercial, dos acordos de livre comércio, da globalização, da exportação de empregos, tanto para o México como no caso da China também, da China e dos asiáticos. O que deu a vitória ao Trump, como se viu claramente,
foi que ele levou todos os estados industriais, né? O chamado Rust Belt, quer dizer, o cinturão da ferrugem, isto é, aquelas grandes siderúrgicas que hoje estão enferrujadas, né? Alô? Pode continuar, embaixador. Então, ele representa essa revolta que não é limitada aos Estados Unidos, né? Ela existe também na França, na Inglaterra, e ela bate de frente com tudo que o Fundo Monetário, o Banco Mundial, a escola dominante do pensamento econômico vem pregando, né? De que a liberalização é uma boa coisa, que ela destrói alguns empregos, mas cria outros. Acontece que quem perde emprego, em geral, não consegue o outro, né? Não tem qualificação, e essa mensagem é muito forte, e até agora foi menosprezada. Desta vez, eu acho que é uma revolta em larga escala. Agora, você me pergunta se ele vai ou não vai atuar de acordo com o que ele pregou. Bem, aí só Deus sabe, né? Agora, eu sempre sou favorável a julgar as pessoas, não tanto pelo que elas dizem, pelas ideias que elas professam, mas pela vida, pelo que eles foram. Ora, na vida dele, o que a gente nota é que ele é um empresário aventureiro, um demagogo, que enganou muita gente nos negócios que ele levou adiante. Ele passou a perna em milhões de pessoas, inclusive em universidades que ele fundou. É um pouco como algumas personalidades que nós tivemos no Brasil, que enganaram todo mundo ainda recentemente, grandes empresários, né? E depois deram um golpe enorme no mercado. Então eu acho que o que se deve esperar é que ele vai repetir na presidência o que ele foi na vida até hoje, né? Agora, embaixador, ele vai lidar com a maior economia do mundo, e o senhor coloca ele como um mau empresário que nem sempre teve bons princípios, não é? Olha, ele é mau empresário, entre aspas, né? Porque ele acaba sempre se saindo bem, né? A maior parte das iniciativas que ele levou adiante fracassaram, como você sabe. Mas ele acabou sempre saindo mais rico, não pagando imposto, né? Quer dizer, ele é um aproveitador, né? É um sujeito esperto, né? Não tem nada de suicida. Então eu excluo, em princípio, duas possibilidades. Eu não acho nem que ele vai promover o apocalipse, porque ele não é do tipo, né, de se suicidar. Ele procura sempre sobreviver, né? Mas também eu excluo a outra hipótese de que, de repente, ele vai ser um milagre, né? Que vai fazer um governo extraordinário, vai corrigir os vícios da economia americana. A minha impressão é que nós vamos ter na presidência dos Estados Unidos um aventureiro, um demagogo, um populista, que provavelmente vai renegar muitas das coisas que ele prometeu. Aí vai haver uma reação contra ele. De uma forma ou de outra, ele vai ter que se enquadrar, porque as instituições americanas são fortes, né? O Congresso é forte. Você vê, por exemplo, numa coisa típica, né? Que é os acordos de livre comércio. Ele é inteiramente contra, mas o Partido Republicano é inteiramente a favor, compreende? Então, o que é que vai acontecer? Ele é contrário à plataforma do partido em que ele foi eleito. Porque ele nem era republicano, até 3 anos atrás ele era democrata, né? Então é curioso, né? Porque ele é uma figura que em alguns aspectos ele é muito reacionário, em outros ele é progressista, né? Agora, embaixador, ele veio criticando, inclusive, o Federal Reserve. Se fala até da possibilidade de Janet Yellen pedir renunciar antes mesmo de terminar o prazo para não ter de conviver com ele. Se coloca em dúvida a política de juros. O senhor acha que chega a isso, a mudança? Olha, pode ser que num primeiro momento haja esse tipo de coisa, né? Você viu que a onça do ouro está em mais de 1.000 e pouco, né? Há um pânico por aí, né? Quem tem ações de companhias de ouro deve estar ganhando muito dinheiro nesse momento, porque há essa ameaça, ele é imprevisível, né? Agora, eu acredito, como lhe disse, que depois dos primeiros abalos, ele vai acabar sendo contido. Agora, é difícil saber
a extensão do dano que poderá provocar isso, né? Embaixador, para o Brasil, o que significa a eleição do Trump e para a América Latina, especialmente para o Brasil? Olha, eu acho que aí, viu, você tem que separar a América Latina do Brasil, viu? Sim. Porque o Brasil é diferente do resto da América Latina. A imensa maioria dos países da América Latina tem acordos de livre comércio com os Estados Unidos. Então esses vão, pelo menos em princípio, vão sofrer se ele levar avante o plano que ele anunciou de que vai rever todos esses acordos. Quanto mais próximo e mais dependente o país é dos Estados Unidos, mais ele tem a temer. Então isso mostra bem que o candidato número 1 a problemas é o México, que o México não só tem o NAFTA, né, o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, tem todas aquelas fábricas e maquiladoras na fronteira que exportam para os Estados Unidos, mas é o país em relação ao qual ele reiterou até o último dia da campanha que iria construir um muro para conter os imigrantes. Então o México deve temer. Os outros países, quase todos têm acordos de livre comércio, todos da América Central, do Caribe, República Dominicana, Panamá, na América do Sul, Colômbia, Peru, Chile, todos têm acordo de livre comércio. O Brasil não. Então o Brasil é mais difícil que seja atingido diretamente, porque não tem nenhum benefício na relação com os Estados Unidos. A nossa relação é boa, mas distante, né? Ok. Então não acho que o Brasil tende muito a sofrer, não diretamente, né? Só indiretamente. Embaixador Rubens C. Cooper, obrigado pela entrevista à Jovem Pan, como sempre, obrigado pela gentileza. Nova York, por imagens também, para você que nos acompanha pela internet. A grande pergunta, Caio Blinder, é a seguinte: você vai ou não vai para o Canadá depois desse resultado? Bom dia, meu querido amigo Caio Blinder. Eu preciso de um pouco de humor, né? Pronto. Bem, não tem jeito, né, Caio? Não vou para o Canadá porque eu acho que eu tenho que respeitar a era Trump. Uma era marcada pela mentira e pelo espírito do charlatão. Você pode prometer uma coisa e não cumprir, ou dizer simplesmente que nunca prometeu isso. Então eu acho que eu tenho que respeitar o novo presidente americano e não vou para o Canadá. Eu nunca falei isso. Ô Caio, e os institutos de pesquisa, hein? Como explicar? Claro que nós temos outras eleições, a célebre eleição de 1946, aquela foto do Truman, né, com o jornal e tal, mas que mostrava a sua derrota. Como é que, porque nos últimos dias tinham dito que a Hillary tinha dado uma virada de 4 a 5 pontos, né? E o resultado eleitoral, nesse sentido, não bate outra vez com o instituto de pesquisa. Como é que é possível fazer uma avaliação disso, hein? Entre outras tantas questões? Erraram feio, eu errei, eu segui a sabedoria convencional, eu sou uma pessoa convencional, eu tenho esse dado, eu vou, então por esse dado para acontecer, né? Então, óbvio. Número 1, eles subestimaram o eleitor, então tem um setor que eu acho que é muito emblemático. Número 1, todas as pesquisas mostravam que haveria uma reversão entre o eleitorado branco de maior escolaridade, ou seja, brancos com diploma universitário, votariam na Hillary. Isso as pesquisas mostravam. Ele bateu por 4 pontos a Hillary nesse setor. Ou seja, esse setor mentiu. Ou seja, então, errou porque o setor simplesmente tinha vergonha de dizer que votaria no Trump, na última hora voltou atrás, sabe? Então não captou esse setor. Segundo, houve o menor comparecimento da base democrata. Negros, latinos e jovens votaram o menor número. Embora em todos os lugares que teve votação para legalizar maconha, houve aprovação. Aí não tem nenhum problema. 5 estados, esse pessoal votou a favor. Então, os dois eram impopulares, mas foi subestimado realmente, e a base do Trump votou. Foi uma base arrasadora, que é o núcleo duro dele, é a classe trabalhadora branca. Essa classe trabalhadora migrou nos últimos 35 anos, começou a migrar desde a época do Reagan para o Partido Republicano, por razões culturais, porque o Partido Democrata ficou muito liberal em questões, especialmente socioculturais, o chamado Partido Politicamente Correto. Então, ele não era mais o partido dessa gente, mas agora foi em grande escala encontrar um bom mensageiro. O curioso é que os institutos de pesquisa estavam
alertas para esse problema desde a votação do Brexit na Grã-Bretanha, onde não houve, na verdade, um grande erro nas pesquisas. As pesquisas em junho, no referendo britânico, estavam na margem de erro. Agora não. Agora você vê que davam 4, 5 pontos para a Hillary agora, 3 e tal. E no voto popular, ele ganhou por 1% só no voto popular. Não é, foi maior a margem. Então acho que houve esse caso de subestimar o apoio ao Trump, que eu acho que é um excelente charlatão. Ele soube encontrar um mercado político ideal para as ideias. Era o momento histórico dele. Ele tem um instinto do charlatão, do demagogo. Então, agora, nós fomos enganados, né? Agora, Caio. E não queríamos ver, né? A chamada elite jornalística, a elite acadêmica, não queria ver a realidade, né? Caio, eu estou de pleno acordo. Nós não quisemos ver, porque na verdade não quisemos ver o óbvio. Que e olhe que eu acompanhei todos os seus comentários e assinaram embaixo, de pleno acordo com você. Mas se a gente for pensar no bem... Twitter, vão te achincalhar no Twitter também agora. Caio, mas se a gente pensar bem, o grande drama do mundo são os imigrantes hoje, que estão invadindo a Itália, a França, a Inglaterra, o Brexit. O que é? É um ato contra a nacionalidade inglesa. A Angela Merkel recuando um pouco, a França agindo contra os imigrantes. Mas não são por causa dos imigrantes, por falta de solidariedade. É que a estrutura macroeconômica do mundo não dá chance para os países miseráveis, uma reversão nos últimos anos, que invadem a sociedade já estruturada e leva a risco ao emprego dos que estão lá desempregados. Eu acho que esse era o óbvio, Caio, e nós não vimos. Mas não tem desemprego nos Estados Unidos? Essa é a ironia. O desemprego está de 4,9%. O que acontece, em parte, a vitória, esse pessoal, o que é o núcleo duro de apoio ao Trump? Número 1, é uma classe que era média, uma classe branca. O núcleo duro era um chamado cinturão da ferrugem americano, o velho país industrial do meio oeste americano. Esse pessoal perdeu a corrida. Mas é o nome que você deu, cinturão da ferrugem. É o nome, em inglês chama Rust Belt. Michigan, onde era a indústria automobilística, Pensilvânia, onde era a indústria siderúrgica. Então, são setores que, número 1, perderam a corrida para a globalização, a fábrica foi para o México, foi para a China, e perderam a corrida para a automatização. Então, o Trump, o que ele promete? Eu vou trazer de volta o emprego e a fábrica. Ele não vai trazer nem o emprego nem a fábrica, não tem como trazer. Porque esse mesmo sujeito, que nem eu vou amanhã, vou numa loja como o Walmart, comprar alguma coisa, eu compro uma bugiganga feita na China que custa $3. Se você voltar a dar um emprego para o operário americano sindicalizado, vai custar 15. Então não tem... E você não precisa de tanta gente para fazer a mesma coisa como você fazia antigamente em certos setores. Você precisa de muita mão de obra em serviços, que são setores da economia que pagam muito mal nos Estados Unidos. Você recuperou o emprego desde a grande recessão de 2008, mas os salários são bem mais baixos. Ô Caio, e esse discurso... É um setor que não só ficou... Desculpa, a última frase. Que não só ficou mais pobre, mas como ele sabe que os seus filhos não terão o que ele já teve em um certo momento. Ele deixou de ser classe média. Eu te pergunto, Caio, esse discurso da conciliação, ele afirma que o país está dividido, mas agora vai unir o país. Ele surpreendeu nesse primeiro discurso, porque muita gente espera que ele faça um governo desastroso, mas a Casa Branca tem todo um protocolo, ele vai ter que seguir regras, não vai ter jeito, né, Caio? Não, eu espero, obviamente, jamais gostei é uma comparação chula. Não, ele é o novo Mussolini, o novo Hitler. Eu vejo, pessoalmente, e como estudioso, eu vejo alguns componentes proto-fascistas no Trump. O culto à personalidade, esse tipo de coisa, a demagogia, o populismo, a promessa. Ele é autoritário, mas isso é uma sociedade que tem seus amortecedores para segurar esse tipo de pessoa. Mas ele hoje é um senhor feudal dentro do Partido Republicano. Ele tomou o Partido Republicano. Quem não se rendeu ao Trump acabou politicamente. A família Bush, que era a outra grande dinastia política americana, além da família Clinton, sumiu. Cadê a família Bush? Acabou. Então, quem não se rendeu, ele tomou o partido, com a mensagem que vai contra os princípios do partido até hoje. Era um partido que defendia o livre comércio, ele é protecionista. E é um partido
ele é muito isolacionista, ele quer abdicar das responsabilidades americanas no exterior. Porque é isso que o povo quer hoje em dia. O povo quer, vamos cuidar dos nossos problemas, dane-se o que está acontecendo no resto do mundo, exceto o terrorismo. O japonês tem um problema com a China, o japonês se vire. Ele fala, o japonês que tem a sua bomba atômica. Ele fala isso. Então, a OTAN não é meu mais problema. Rússia não é meu problema. O Putin é um cara até que é cara legal. Então, ele foi contra os princípios do Partido Republicano. É um novo Partido Republicano. Ainda bem que ele falou o que ele falou essa noite. Acho que foi fundamental. Foi fundamental esse tipo de conciliação. Porque o país está num momento assim, em estado de choque. Caio, Exultante e ao mesmo tempo rancoroso contra ele. Caio, do ponto de vista de economia, qual a margem que ele teria para aprovação das medidas que ele vem falando de taxação de produtos chineses, produtos mexicanos, revisão de acordos comerciais, a redução de impostos até bate um pouco com a posição do Partido Republicano, mas no geral, qual seria, se ele assumir mesmo essa posição protecionista, qual a margem dele? Ele tem a margem que tem um espírito protecionista no país, nos dois partidos, né? Ele tem a maioria na Câmara, no Senado, e o terceiro ponto que é fundamental, ele vai ter agora novamente o controle da Suprema Corte, que está paralisada. Os republicanos não queriam sequer dar uma sabatina para o indicado do presidente Obama para ocupar a 9ª vaga na Corte Suprema. Isso vai votar. Desbloquearam simplesmente uma mera sabatina. O problema dele é o seguinte, ele está prometendo cortar o imposto, mas jamais vai mexer onde? Nos programas sociais. Porque o programa social é fundamental para a base eleitoral dele, que é o branco mais velho, né? Deixa eu colocar uma questão, Caio. Isso que você falou, você usou a expressão amortecedor, né? Existe, afinal, você tem toda uma estrutura de Estado, uma estrutura legal nos Estados Unidos, que eu acho que o primeiro impacto da eleição dele realmente deixa todo mundo atônito, porque não assim, né? O personagem, como você descreveu, as pesquisas que apresentavam outro cenário, aí ele vence. Bem, vai tomar posse em janeiro, tal qual dispõe a Constituição, tudo isso que nós sabemos. Ele deve se render à política real, né? Ou seja, tudo isso que ele falou na campanha, as maluquices do muro, não sei o quê, imigrantes, as questões internacionais. Os Estados Unidos têm uma série de obrigações internacionais, tratados, compromissos, como você citou o caso da OTAN, da Organização do Tratado do Atlântico Norte e tal. Então, a grande questão é que esses amortecedores vão colocá-lo na linha, né? E dificilmente ele colocará em prática essas coisas um pouco mais exóticas, né? Agora, os Estados Unidos vai perder presença no mundo internacional. Está perdendo. Na verdade, ele é um Obama mais estridente. Sim. Porque o Obama sempre se retraiu. Sim. O Obama também se retraiu dos compromissos, sem essa coisa folclórica. Mas o que eu posso levar em conta também no que você falou agora, como ele vai responder para a base dele, tudo que ele prometeu. Esse é um dos pontos de interrogação. Esse é o drama do populista. Ele não prometeu muro, ele não prometeu tarifa para o produto chinês, para o produto mexicano, sabe? E como ele vai responder isso para a base dele? Verdade. E a fábrica que ele prometeu trazer de volta? E o emprego que ele prometeu trazer de volta? Então ele está nesse dilema, sabe? Ele me lembra, para acabar a conversa, um filme clássico chamado O Candidato, de 1972, em que o Robert Redford era um candidato. Faz a campanha e ganha. Na hora da vitória, ele vira para o marqueteiro e fala, e agora? É a última frase do filme. And now what? Ô Caio, bom trabalho para você. A gente volta a se falar mais tarde ao longo da nossa programação. Hoje é um dia de muito trabalho por aí, principalmente. Um abraço, viu, Caio? 4 anos de governo Trump. O mundo acho que ficou assombrado. Ninguém imaginaria que na eleição norte-americana Donald Trump fosse vencer. 2 dias atrás, as pesquisas de opinião davam uma vantagem de 4 a 5% para Hillary. A impressão é que a eleição seria disputada, como grande parte das eleições norte-americanas, né? É sempre assim, mas ela venceria. Porém, a surpresa foi outra. Não só ele ganhou no colégio eleitoral, com o número de delegados, como também venceu pelo voto popular, tal, porque sabemos que no caso norte-americano, né, cada estado se eleva os delegados a um colégio eleitoral, nem sempre como ocorreu em 2000,
o Al Gore venceu na eleição popular, mas perdeu no colégio eleitoral. Não é o caso agora. Esse fato do Al Gore não é um caso comum, vale lembrar, nas eleições dos Estados Unidos e tal. Bem, a questão que se pergunta é os Estados Unidos, o mundo e nós aqui no Brasil, afinal, que importância isso tem para nós? Em outras épocas, os Estados Unidos tinham uma importância mundial que era dominante e tal. O mundo mudou após a queda do Muro de Berlim, hoje é um mundo multipolar e tal. Eu até brinquei hoje no Jornal da Manhã dizendo que o grande vencedor da eleição dos Estados Unidos foi a China. E por quê? Que lideranças mundiais você tem hoje? A antiga Rússia tem o Putin, que não é um líder mundial. A Europa Central e Ocidental, que grande líder mundial tem? Nenhum. Os Estados Unidos têm um presidente que é líder mundial, ou terá com o Trump? Também não. Obama não era o líder mundial e o Trump muito menos. Abre um espaço no mundo geopolítico para a China, que tem um projeto estratégico de curto, médio e longo prazo. E nós poderemos ver isso agora no próximo quadriênio presidencial norte-americano. Como a China vai ocupar um espaço internacional e já o está fazendo há décadas, que era um espaço dos Estados Unidos. E para nós, a questão colocada pelo presidente Michel Temer em entrevista exclusiva aqui para o Jornal da Manhã, o Brasil vai manter suas relações com os Estados Unidos, são boas relações de respeito à vontade do eleitor norte-americano, as nossas relações culturais, políticas e econômicas são históricas com os Estados Unidos, basta ver no século XX a política da boas-vizinhança de Franklin Delano Roosevelt, né, nos anos 30, nos anos 40, num momento terrível do mundo, que é o momento da Segunda Guerra Mundial, e o Brasil entra na guerra junto com os Estados Unidos em 1942, enviando tropas à Itália com a Força Expedicionária Brasileira, né? São mais de 25 mil homens que foram lutar na Itália, junto com o corpo do exército norte-americano. Portanto, nós temos vinculações muito fortes, tal. Mas, hoje, claro, o Brasil não é um país dependente dos Estados Unidos, não é dependente, na verdade, de nenhum país. O Brasil tem uma estrutura econômica extremamente diversificada, é importante o mercado norte-americano, é importante ter boas relações com os Estados Unidos, que o atual governo está outra vez estabelecendo, porque o governo do lulopetismo tinha ódio dos Estados Unidos, tinha uma visão arcaica, antiga, falando em imperialismo, aquelas bobagens, né? Nós temos relações muito próximas e algo que eu insisti no Jornal da Manhã de hoje e tem de retomar aqui, eleição é eleição, governo é governo. Imaginar que o governo Trump vai ser o que ele disse na campanha eleitoral, doce ilusão. Vai ser outra coisa. Agora, cabe ao eleitorado norte-americano julgá-lo no momento do governo propriamente dito. Para nós, a vida segue. Nós temos de fazer a nossa tarefa e temos muitas tarefas importantes a serem realizadas no Brasil. Apoiar e aprovar a PEC dos gastos, discutir o ano que vem as reformas trabalhistas, previdenciárias, com calma, com tranquilidade. São necessárias essas reformas, mas não pode ser feito a toque de caixa. E uma coisa que eu sempre aguardo do governo Temer, a despetitização do Estado. A eleição americana é importante? Tem uma relevância como tinha 30, 40 anos atrás? Não. Então, a vida segue. E as turbulências que ocorrem nas bolsas de valores, tal, mera especulação. O que vai acontecer, mesmo com o preço do petróleo, vocês vão ver que vai subir o preço do petróleo, mas depois tudo voltará ao normal. Lembrar que os Estados Unidos têm instituições sólidas, é óbvio dizer isso. Nós somos falando de um país que tem mais de 200 anos de independência, uma Constituição que tem mais de 200 anos, portanto, não vai imaginar que chega um louco lá, resolve apertar o botão nuclear, resolve fazer uma guerra, resolve tomar medidas absurdas. Isso não ocorrerá. E a história vai demonstrar isso. Portanto, é necessário colocar a eleição norte-americana, né, no seu devido lugar. Ela é importante, mas não é fundamental nem para o Brasil. Professor Vila, a gente tem conosco aqui no Jornal da Manhã, aliás, o senhor tem um convidado, ele está com um tempo muito curto e só vai responder a sua pergunta. O senhor anuncia também quem está conosco na linha. Bem, primeiro eu queria agradecer a gentileza para a Jovem Pan do senhor presidente da República, Michel Temer. Muito obrigado por o senhor nos atender. Eu sei que a vida de presidente não é fácil. Obrigado, Vila. Mas logo o senhor vai estar em Tietê descansando depois. Olha, muito obrigado. Tenho muito prazer em falar com você e com todos os companheiros da Jovem Pan, viu? Sim. Presidente, como é que o senhor analisa, assim, pensando em termos do Brasil, o significado da eleição norte-americana? Você sabe, Vila, que eu tenho dito com muita frequência, quando perguntado a respeito disso, que a relação do Brasil com os Estados Unidos, assim como os demais países, é uma relação institucional. É de Estado para Estado, do Estado brasileiro para o Estado norte-americano, né? E Sim. Eu acabei de ouvir alguém dizer, olha, os Estados Unidos tem instituições sólidas, democráticas, né? Sim. De modo que quem assume o poder também não consegue, convenhamos, exercer com todo o autoritarismo.
ele exerce com a força da autoridade institucional do presidente da República. Mas há uma série de condicionantes e tudo isso que o presidente há de obedecer, né? Então eu tenho absoluta convicção de que a relação institucional do Brasil com os Estados Unidos continua a mesma. Não haverá modificação nenhuma. Eu estou até mandando lá um telegrama agora para o presidente, cumprimentando pela eleição e remarco, né, reitero, que a relação é uma relação de Estado para Estado. Aí o povo é que tem que decidir. O povo decidiu dessa maneira, o Brasil só pode tirar o chapéu e cumprimentar. O senhor, como cidadão, não tinha nenhuma preferência por nenhum dos candidatos, né? Eu tenho preferência sempre por quem consiga manter uma boa relação com o nosso país e com quem consiga preservar a democracia. É o que eu espero que o presidente Trump possa realizar nos Estados Unidos, né? E qual a importância dos Estados Unidos para o Brasil, presidente? É um grande parceiro comercial, né? Você sabe que é o segundo parceiro comercial do Brasil. Nós temos uma relação antiga sobre o foco comercial. Temos o maior interesse em incentivar, especialmente agora, vida que nós estamos abrindo 34 concessões, né, de várias áreas públicas. Nós temos o maior interesse. Quando estive em Nova York, na ONU, eu reiterei este fato, que nós estamos abertos para a vinda do capital estrangeiro, que pode se associar ao capital nacional. Acho que para nós é importante ter investimentos dos Estados Unidos e outros tantos países aqui no Brasil. É importante para o foco principal do nosso governo, que é eliminar pouco a pouco o desemprego. É só uma última questão, eu sei que o senhor está super ocupado, presidente. A questão que o senhor falou agora de todas essas mudanças que estão ocorrendo no Brasil, em termos das reformas, o senhor acredita na aprovação da PEC dos gastos ainda esse ano, né? Se Deus quiser, tenho certeza. Já tem uma programação, viu, Vila? Sim. Está marcado dia 29 para a votação do primeiro turno e dia 13 de dezembro o segundo turno. E logo em seguida o Congresso promulga essa PEC. Eu tenho certeza que vai ser aprovado nesse ano, né? O Congresso tem colaborado muitíssimo conosco e com o país. Perfeito, presidente. Muito obrigado por atender a Jovem Pan, por fazer mais essa gentileza. E nós já de antemão já fazemos um convite ao senhor, quando for possível, para podermos ter uma entrevista um pouco mais longa. Aqui no estúdio. Aqui no estúdio, se possível, melhor ainda, presidente. Tem café? Se não, por telefone, tá bom, presidente? Tem café? Tem café. Então eu vou tomar um café aí. Vale, olha, com o maior prazer gostaríamos de receber. Vamos agora, então, falar mais sobre isso com Alexandre Garcia, falar sobre essa vitória de Donald Trump, que, como a gente viu aí, o novo presidente americano, presidente eleito, criou um personagem durante a campanha, mas já no discurso da vitória mudou o tom. E aí, Alexandre, o que você acha que vai prevalecer? O personagem ou esse tom já mais tranquilo? Pois é. Mr. Hyde ou Dr. Jekyll? Né? O médico ou monstro? Pois é, a Juliana acabou de dizer que o governo brasileiro elogiou o tom moderado do discurso, né? Então, em primeiro lugar, é preciso separar o discurso de campanha e a realidade. O Trump, ofensivo, boquirroto, brigão, né, já fez o primeiro discurso como presidente eleito falando em união, ser presidente de todos, trabalhar juntos, e até elogiou a adversária, dizendo que todos devem a ela gratidão por seus serviços ao país. Será que vai vir um outro Trump diferente do da campanha? Haveria, por exemplo, a expulsão de ilegais, entre eles muitos brasileiros? Talvez isso não seja factível, não tem como fazer tanta gente. Além disso, o novo Trump acaba de prometer que os esquecidos não serão mais esquecidos. E aí, haveria um muro na fronteira com o México? Talvez essa ameaça até faça lembrar a grande nação dos astecas e maias, que ela é latino-americana. Para o Brasil interessa a frase do discurso da vitória de hoje. Abre aspas. Vamos pôr milhões a trabalhar enquanto reconstruímos, vamos dobrar o crescimento e ter a economia mais forte do mundo. Fecha aspas. Se assim for, eu vi que a Miriam até duvidou que pudesse ser, né? Não há protecionismo que aguente numa economia do tamanho da americana, né? E o bom é que isso é contagioso. A economia brasileira precisa de um bom contágio e não da invasão de produtos baratos e de má qualidade que acabam com a nossa indústria. Enfim, ainda não dá para aplicar futurologia com Trump. Melhor é esperar as próximas manifestações, a fala e a ação. Se vai prevalecer o discurso de campanha ou a fala do vitorioso. Ana e Chico? Pois é, Alexandre, obrigado. Mas além do discurso de campanha, tem uma história por trás. Inclusive como empresário, né, de 4 falências. Trump, por enquanto, vale
o passado. Agora o mercado financeiro global terá de lidar com a vitória de Donald Trump nos Estados Unidos. Não é novidade para ninguém que o mercado global torcia pela vitória de Hillary Clinton e antecipou muito essa possibilidade, mesmo com as pesquisas apontando um certo empate técnico, gerando dúvidas. Mas o mercado preferiu torcer pela vitória de Hillary porque isso traria maior segurança, pelo menos o mercado sabia com o que estaria lidando. E esse é o grande problema em relação a Donald Trump. Não dá para saber ao certo o que ele vai fazer. Ele tem feito declarações muito polêmicas, ele tem demonstrado aí um radicalismo muito grande em várias questões, inclusive no campo econômico, com a proposta de impor barreiras comerciais contra a China e o México, parece ser os principais alvos dele, pelo menos nessa questão comercial. Ele quer rever acordos comerciais. Então, a grande preocupação é que ele acabe tomando medidas que não só têm um impacto sobre o mercado comercial, com a economia global, mas também com relação ao próprio andamento da economia dos Estados Unidos, que agora é que está engatando um processo de recuperação mais consistente. Inclusive, a expectativa é que o Federal Reserve, o Banco Central de lá, comece a elevar novamente os juros a partir da reunião de dezembro, exatamente pela consolidação de um processo de recuperação. Agora, Donald Trump fala na redução de impostos, isso pode mexer com a dívida pública, com a condição financeira hoje dos Estados Unidos também, a situação das contas públicas. Então, são vários fatores de incerteza. O primeiro discurso dele foi num tom conciliador, tentando unir novamente os Estados Unidos, que ficaram muito divididos ao longo de toda essa eleição, que teve campanhas aí de baixíssimo nível, uma troca de acusações muito forte. Os debates foram usados mais para a troca de acusações pessoais, em vez de discussão dos grandes temas, tanto no campo político como no campo econômico. E Donald Trump é uma figura muito estranha. Ele foi rejeitado, inclusive, por boa parte do próprio partido dos republicanos. O mercado, então, torcia por Hillary, não é por uma questão ideológica, por ser esquerda contra a direita, comunistas, como muita gente fala. Nada disso. A questão é a grande interrogação que temos com Donald Trump à frente da presidência dos Estados Unidos. Isso, claro, agora leva o mercado a ajustes. Primeiro, um ajuste técnico para corrigir todo o efeito da empolgação anterior do mercado, aquela alta exagerada que tivemos nas bolsas de valores, inclusive aqui no Brasil, e a queda do dólar, antecipando a vitória de Hillary, que não se confirmou. Aqui no Brasil, o dólar comercial chegou a ser negociado na faixa dos 3,16. E há alguns dias a gente já vinha antecipando que, diante da vitória de Trump, a tendência seria de o dólar se situar num patamar mais alto. Não só por uma correção técnica, mas também por um movimento de proteção do mercado global. O dólar também sobe no exterior, assim como o ouro, é aquele mecanismo de defesa, de aversão ao risco. Então, o mercado tenta se proteger naqueles ativos que podem oferecer maior segurança. Isso tende a mexer com o fluxo de investimentos pelo mundo, pode prejudicar as bolsas de valores, isso no primeiro momento. Agora, o mercado vai acompanhar atentamente todas as novas declarações de Trump, agora presidente eleito dos Estados Unidos, porque agora até ele pode ter uma posição muito mais cautelosa, porque tudo o que ele falar agora não vai ter efeito apenas sobre uma campanha eleitoral, sobre o resultado das urnas. Não, pode ter um efeito prático nas relações dos Estados Unidos com o mundo. E ele vai estar lidando com a gestão, com a administração da principal economia do mundo, com o país que pode ter maior influência, o país que tem o maior arsenal nuclear. Então, o peso da gestão, da administração dos Estados Unidos é muito grande para todo mundo e pode ter desdobramentos, pode provocar movimentos de aversão, não só de mercado financeiro. Então, o que se espera agora é que ele tenha uma posição sensata, que ele consiga passar uma ideia de ações mais coerentes, sem extremismos, que possam provocar resultados negativos para a própria economia americana. Direto de Londres, Ulisses Neto. Microfone Jovem Pan na Europa. Ulisses Neto, agora em vídeo aqui, para você que nos acompanha pelo YouTube também, recebi um meme, aliás a internet é muito rápida, nem videntes nem Nostradamus, e muito menos profecias bíblicas, somente os Simpsons podem prever o futuro. E de um lado, em 2000, que foi um episódio dos Simpsons, mostrando Trump como presidente e um terno absolutamente igual, azul, com a gravata vermelha. Que coisa, hein, Ulisses? A repercussão na Europa.
Pois é, Thiago, eu não quero ser engenheiro de obra pronta, mas em junho, né, durante a Copa América, eu passei um mês lá nos Estados Unidos e de ponta a ponta, desde a Califórnia, de costa a costa, né, desde a Califórnia até Nova Jersey, eu não tinha visto um adesivinho sequer da Hillary, era só Trump para todos os lados. Mas ainda assim, eu pensei que era só um movimento ali dos eleitores mais entusiasmados. Acho que ninguém esperava uma vitória tão forte do Donald Trump como ocorreu nessa noite, embora no voto popular, como já mencionou mais cedo o Caio Blinder, a gente não pode esquecer que o sistema americano é bem diferente do que a gente está acostumado, né? Mas no voto popular ficou bem equilibrado, quase 50-50, né? E inclusive o Donald Trump fez uma piada durante o discurso dele, dizendo que poucas pessoas não votaram para ele. A gente sabe que não é bem assim, quase a outra metade dos eleitores não votou pelo Donald Trump, mas lá o sistema americano do colégio eleitoral terminou com uma vitória arrasadora do novo chefe da Casa Branca, do bilionário do mundo da construção civil. Agora aqui na Europa, Thiago, a repercussão ela está bem dividida, viu? Alguns com aquela sensação de que temos um novo Brexit, outros de que foi um tapa na cara do establishment, não adiantou toda a grande mídia americana, todas as figuras intelectuais, todos os representantes do pensamento lá nos Estados Unidos declararem apoio pela Hillary Clinton. No final das contas, a população acabou elegendo o Donald Trump. E aqui na Europa, o François Hollande, presidente da França, por exemplo, disse agora há pouco que estava parabenizando o novo presidente dos Estados Unidos, até porque ele não pode fazer outra coisa, mas afirmou que essa vitória abre um período de incertezas no mundo. Também algumas reações duras lá na Alemanha. O vice-chanceler da Alemanha, que se chama Sigmar Gabriel, ele falou o seguinte: a vitória do Trump é um alerta para a Alemanha e também para a Europa. Os políticos devem prestar mais atenção nas preocupações dos eleitores. E aí eu abro aspas aqui para ele e disse o seguinte: o Trump é o pioneiro de uma nova onda internacional de autoritarismo e chauvinismo. Eles também mandam um alerta dizendo que o nosso país, né, a Alemanha e a Europa, precisam mudar se quiserem controlar essa nova onda internacional de autoritarismo. Foram as palavras bem duras lá do vice-chanceler alemão. Aqui no Reino Unido, no entanto, a reação foi mais tranquila, por vários motivos. Primeiro, o Boris Johnson, que é o atual ministro do exterior, ele tem boas relações com o Donald Trump, se disse muito entusiasmado para lidar com a nova gestão americana, mas a gente não pode esquecer que meses atrás, aqui na Inglaterra, o parlamento britânico chegou a votar ou a discutir um pedido para barrar a entrada do Donald Trump no país por causa do discurso do ódio, as palavras duras que ele tinha contra os mexicanos. Apesar de tudo isso, houve uma troca de governo, né? O David Cameron, que chamou o Trump de bufão, várias vezes fez pronunciamentos duros contra Donald Trump. Ele saiu do governo, quem assumiu foi a Theresa May, e ela tem uma ficha limpa, vamos dizer assim, nas relações com Donald Trump. Por isso, o pronunciamento da primeira-ministra britânica foi bem mais cordial, afirmando que os britânicos esperam melhorar ainda mais as relações com os americanos. E quem comemorou muito esse resultado foi, claro, Vladimir Putin, que desde o início da corrida presidencial sempre apoiou o candidato republicano, principalmente as emissoras de notícias estatais lá da Rússia, e ele também fez um pronunciamento agora há pouco, disse que espera melhorar as relações da Casa Branca com o Kremlin, sabe que é muito difícil isso, mas acredita que é possível abrir uma nova era nas relações entre os dois países com a eleição de Donald Trump. Para fechar, professor. Ulisses, rapidamente e tal, é um problema conceitual, né? Não dá para chamar o Trump de autoritário, de protofascista. Existem os conceitos na ciência política, né? Que é necessário alguém que participa de um processo eleitoral num país democrático, que tem instituições consolidadas há 2 séculos. Eleito pela maioria, né? Claro, eleito pela maioria, numa Constituição que sofreu cerca de 2 dúzias de emendas desde 1787, do qual as 10 primeiras é a declaração ali de direitos e tal. Em suma, o que há é um sinal de que a pessoa pode gostar ou não de um candidato, mas precisa lembrar que existem os eleitores e qual é o sentimento dos eleitores. Agora, especificamente em relação à Inglaterra, o que você destacou, porque a Alemanha fazer crítica, a França apoiar ou não, isso para os Estados Unidos a relação preferencial sempre foi com a Inglaterra e da Inglaterra com os
Estados Unidos, né? Basta ver a Segunda Guerra Mundial, tal, a relação Churchill-Roosevelt, tal. Essa que é a grande questão. Qual é que vai ser a reação do governo inglês, né? Porque as relações sempre são muito próximas entre os dois países, né? Vila, e a gente não pode esquecer que o Barack Obama estava com a imagem muito desgastada aqui no Reino Unido, porque durante o Brexit, né, toda a campanha do referendo, ele veio até aqui, até a Inglaterra, e fez um pronunciamento que pegou muito mal, disse que se os britânicos votassem pela saída da União Europeia, eles iriam para o final da fila nas relações comerciais com os Estados Unidos para negociar um tratado de livre comércio. Isso pegou muito mal por aqui, muitas críticas à Casa Branca dizendo que o presidente americano não pode interferir, né, não poderia interferir num referendo que não dizia respeito ao país dele, e o Trump, naquele momento, fez um discurso rebatendo o Obama, dizendo que não era nada disso, que os britânicos sempre serão parceiros preferenciais dos Estados Unidos e que se a população votasse pelo Brexit, teria que aceitar o resultado e que a Casa Branca iria trabalhar com os americanos. Então foi um discurso com os britânicos, foi um discurso que pegou muito. Falando mais sobre a vitória de Donald Trump, a presença dos Estados Unidos, Denise Campos de Toledo, temos uma convidada, a CEO da Anshan, a Câmara de Comércio Americana, Débora Vieitas. Senhora Débora, bom dia, muito obrigado pela gentileza. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da Jovem Pan. Bom, claro que ainda é muito cedo de analisar, o mundo foi pego de surpresa, claro que era uma vitória que era dada pelos analistas como pouco provável, mas tentando fazer um exercício de adivinhação do ponto de vista econômico. Muito se fala de que Donald Trump fechará as fronteiras, mas ele não tem como encerrar relações, melhor dizendo, com outros países, enfim, não deve ter muita alteração do ponto de vista econômico. Que avaliação que a Câmara já pode começar a fazer? Olha, eu entendo que as instituições americanas são bastante sólidas e que o presidente tem um controle do Congresso importante. Todas as iniciativas do presidente Trump, a maior parte delas vai ter que passar por uma aprovação do Congresso, né? Embora o Congresso seja agora majoritariamente republicano, eu entendo que dentro do próprio partido existe uma disposição para o livre comércio. Essa sempre foi a tradição dos republicanos. Agora, senhora Débora, Trump tem algumas posições contrárias, mais especificamente em relação a alguns países, como é o caso da China e do México. Ele já falou numa taxação muito forte. Isso não seria um início de um fechamento maior da economia americana, já que são parceiros importantes? Com o México tem inclusive um acordo comercial. Eu diria o seguinte, eu acho que entre o discurso eleitoral, que foi bastante radicalizado nessa eleição, e a prática, nós vamos precisar aguardar um pouco para ver como isso se materializa. Se nós formos considerar já o discurso bem ponderado que o Trump fez esta madrugada, ao saber que ele havia sido eleito, nós podemos notar que essa ponderação já começa a acontecer. Então, eu não duvido que ele vá desenvolver políticas mais protecionistas, mas eu não sei se nós estaremos assistindo um quadro tão acirrado quanto o exposto durante as eleições. Mas, de qualquer modo, ele gera muita incerteza, porque ele tem declarações muito polêmicas, um posicionamento polêmico, ele se coloca muitas vezes numa situação de independência em relação ao próprio partido dele, não é? E eu acho que essa é a maior preocupação, é não saber ao certo o que ele pode fazer. É verdade, eu acho que é cedo também, nós não temos elementos ainda para fazer um cenário prospectivo. Mas eu acho que o importante de tudo isso é saber o que muda para o Brasil. Então, eu acho que do ponto de vista do Brasil, nós temos uma relação sólida com os Estados Unidos, temos compartilhamento de valores como sociedade, temos iniciativas conjuntas que existem, algumas há muitos anos. Por exemplo, um diálogo entre o Departamento de Comércio americano e o nosso Ministério da Indústria, Comércio e Serviço, o MIDIC, que trata, eu diria, de temas para fazer convergir a regulamentação dos dois países e facilitar procedimentos de aduana. Então, nós temos, do lado comercial, iniciativas que estão em curso, algumas há muitos anos, outras mais recentes.
Vamos ver se continuamos avançando nesse campo. Este ano, no início de março, foi feito um memorando de cooperação entre o governo brasileiro e o governo americano no setor de infraestrutura, para troca de melhores práticas, para discussões de questões como financiamento, o que é muito positivo para nós. Então, nós temos que estimar que isso tenha continuidade. E, de resto, eu acho que para o Brasil é tratar dos nossos próprios problemas, de forma que a percepção do investidor estrangeiro mude, sabendo que aqui nós vamos ter um ambiente econômico e político mais estável, de que os nossos marcos regulatórios são permanentes e aprimorados. Eu acho que isso que é importante. O Brasil está no momento de tentar expandir as exportações para os Estados Unidos, que já foram um parceiro comercial mais importante, e ao mesmo tempo atrair investimentos. Esse é o foco hoje do Brasil, né? Sem dúvida. E lembrar que nós tivemos uma queda, mas nós já tivemos um pico entre exportações e importações com os Estados Unidos, que atingiu 60 bilhões de dólares. Este ano, até outubro, nós estamos perto de 40 bilhões. Então, são volumes expressivos, né? Considerando que o nosso fluxo comercial é de pouco mais de 400 bilhões, né? Bom, entrevistamos aqui na Jovem Pan a presidente a CEO, na verdade, da ANCHAM, a Câmara de Comércio Americana, Débora Vieitas. Muito obrigado pela entrevista, bom trabalho à senhora.